Pessoal, tudo bem? Bem-vindo todo mundo ao canal. Vamos fazer esse react aí ao vídeo aí do irmão Denis Gonçalves. Vamos ver o que ele tem a falar aí a respeito da CCB, sua saída, sua separação, né? Ele se separou da mulher aí, não aguentou, né, gente, a opressão que o pessoal da CCB fez aí na vida dele, na cabeça dele aí, junto com a esposa aí. E acabou desistindo até mesmo do casamento, né, gente? Então, a gente vai comentar melhor sobre esse assunto aí também. Mas primeiro vamos ver aí partes do vídeo do nosso irmão Denis, o queridão, que a gente tanto ama. Salves! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meus irmãos, prometo que esse vídeo vai ser bem curto. E vai ser uma resposta rápida ao senhor Ari, da congregação que está no Brasil. Recentemente ele fez um ataque, né, à minha pessoa. Pessoal, só pra gente lembrar, né, que a gente já tem falado no canal, toda vez que a gente vai fazer uma crítica a alguma pessoa, alguma instituição, a gente fala que está fazendo uma crítica. E toda vez que a gente recebe uma crítica, né, o pessoal aí, pelo menos aí, quando da internet, quando eles recebem alguma crítica, eles falam que estão sendo atacados, né, gente? Por que será, né? Será que é porque eles não falam assim que tá atacando a CCB também? Falam que tá fazendo uma crítica construtiva. Não deveria ser tudo no campo das ideias? Vamos ver aí, né, gente? Confrontando não, caluniando, ele me caluniou. Ele disse que eu estava mentindo nos meus vídeos em relação à congregação. Isso é uma calúnia, porque não é verdade, né? E até me difamou, né? Porque ficou falando da minha honra, que eu não tenho credibilidade, enfim. Mas a questão aqui não é ir para o lado jurídico, né? Mesmo porque apesar de talvez ele não me considerar como irmão, eu considero, né? Que a Bíblia diz que nós não devemos fazer litígio contra os irmãos, não entrar em litígio, né? Diante dos infiéis. É uma coisa que desagrada a Deus. Então, eu não sou... Pessoal, primeiro, né, lembrando, toda pessoa que gosta de falar que não vai processar, usa esse termo aí, né, gente? Ah, que não posso processar os irmãos. Mas a primeira coisa que eles pensam é processar e pegar seus direitos, né? Doravante aconteceu com a CCB aí, que os anciãos já processaram Josafá tantas vezes, né? Por que não processaram Josafá? Ah, será que não consideram Josafá como um irmão? Não seria... Porque Josafá não seria um infiel, né? Já que ele confessa a fé em Deus, né? Então seria da mesma religião, entre aspas, né? Então por que chamar quem acredita em Deus também de infiel, né? Não seriam todos irmãos também? Então aí por aí a gente vê que também essa congregação não considera as outras pessoas como irmãos, porque não segue essa palavra aí, que a gente não deve entrar em litígio com os irmãos perante os infiéis. É muito difícil achar um infiel aqui, né? Ainda mais nesse país que ele é evangélico, né? Deve ser 90 a 80% e todo mundo evangélico. E o Denis fala isso aqui e a gente vai ver o Denis se contradizendo no final, querendo processar, né? Alguém lá no final aí, não percam, gente, no final, pra vocês ver essa parte aí, o Denis querendo processar um cara aí que chamou ele de 171. De fazer vídeo resposta, ultimamente eu disse que eu não faria confronto diretos, assim, com pessoas, e mesmo eu respondendo ele, não é diretamente contra ele, né? A gente vê aí que ele prometeu que não ia confrontar ninguém diretamente e ele já começou a confrontar o Ari diretamente porque doeu, né, gente? Quando dói na consciência, dói no ego, né, gente? Quando dói lá no ego, né, naquela coisa, feriu meus sentimentos, aí o cara tem que voltar até atrás no que promete, né, gente? A gente vê isso, é uma falha do ser humano mesmo, né? Nós somos falhos, nós temos nossas falhas, nossos defeitos. É contra os argumentos dele. É contra-argumentando o argumento do senhor Ari. Bom, se você tiver estômago para ver o vídeo dele, você vai ver que ele já começa a falar que nós críticos, eu, Michel Oliveira, Maólico e outros críticos da CCB, nós não temos credibilidade, né? Bom, gente, tem que ter estômago para ver o vídeo do Ari, mas não tem que ter estômago para ver o vídeo aí do Denis Gonçalves, né? Então quer dizer que os vídeos deles são bons do Ari, não? Em outras palavras, nós não temos moral. Porque para ele, né, para esse cidadão, não ter moral é atacar a CCB, assim, atacar ideias, né, confrontar as ideias. Então, se você não concorda comigo, ou se você aponta erros da minha denominação, injustiças,
você não tem caráter, você não tem moral para falar. Porque se ele estiver dizendo isso da nossa vida particular, se porventura ele está falando de alguma situação da nossa vida, isso é um crime. Não poderia falar isso jamais. Agora, no campo das ideias, ele poderia dizer que não concorda. Né, galera? Então é um crime ele falar aí sobre que a pessoa não tem moral. O Ari, né, eu vi o vídeo dele, mas não vi ele falando isso no vídeo, né, a respeito da moral, que ele não tem moral, né? Mas o que dá a entender, a gente fica estranhando, é que como o Ederson também, essas pessoas, quando estão do lado da congregação, defendem a congregação, e quando estão fora, falam mal da congregação, né? O Denis já mostrava que estava assim, né, que não discordava de certas coisas. Foi por isso que também começou a ser cortado, né, gente? Conosco. Aí é o correto, né? Olha, o Denis, a Mal, o Michel, eles falam coisas que eu não concordo. Então a minha live aqui, o teor dela é refutar o que eles disseram. Mas vamos lá, irmãos. Bom, como o vídeo vai ser curto, eu tô trabalhando, eu tô vendendo, eu tô andando com o carrinho aqui, ó. Dá uma olhada. Meu carrinho que eu vendo pão de mel. Eu tô entrando no Sorro cabeleireiro agora, onde Deus abriu a porta para eu vender. Aqui, ó. Eu não posso ficar muito falando, não. Vai ser bem rápido mesmo. É um vídeo bem simples, a resposta a esse cidadão, né? A esse irmão, eu vou falar assim, apesar dele ter demonstrado falta de respeito, né, com a minha pessoa. Aí usou vídeo dizendo que eu não honrei o que Deus fez, né? Que eu cuspi no prato que eu comi, que a congregação me recebeu com toda a honra, com toda a glória. Ele não falou essas palavras, eu estou exagerando. Mas ele disse que a congregação me recebeu bem e eu não dei valor à liberdade que me deram. Bom, isso não é verdade, porque apesar do ancião Elias, do Jardim da Luz, me receber bem, com respeito como pessoa, por exemplo, eu ouvi do púlpito de um outro cooperador que é lá dessa comum, algumas vezes me atacar, dizendo que eu estava atacando a obra de Deus, né? Que eu não poderia falar, não diretamente para mim, mas o irmão pregava assim, é você que fica aí refutando a obra de Deus, tudo nessa obra é guiada pelo Espírito Santo, então nada que é uma decisão, os tópicos de ensinamento são decisões humanas, é tudo revelado pelo Espírito, então cuidado se você pôr a mão na obra, porque Deus defende sua obra. Então eu ouvi palavras de derrota, ouvi ameaças de cima do púlpito recentemente. Bom, pessoal, é claro, né, que o Denis vai sofrer as sanções, né? Porque o Denis estava pregando em outra igreja, gente. O Denis estava indo contra a doutrina da própria congregação. Então, se você está na Adventista e não guarda o sábado, você vai sofrer sanções. Se você está no Testemunho de Jeová e acredita que Jesus é Deus e fica declarando isso, você vai sofrer sanções, né? Então, são questões denominacionais. Se você não concorda, é claro, gente, você tem que sair, né? E o Denis estava sofrendo essas sanções, por quê? Porque estava abrindo cultos em outra igreja, pregando em outras igrejas, né? Um problema gravíssimo, né? Contra a doutrina da igreja dele, né? Claro, né, gente? Tá? Fora alguém que sabia que eu já tinha saído em uma outra ocasião, um tempo que eu me desviei da palavra de Deus por vários problemas, ainda que nada justifique, eu fui numa comum congregação do senhor Arsênio e ele ficou jogando praga em mim. No Parque Fernanda, que inclusive foi onde meu sogro doou o terreno. E ele ficou pregando, né? Que tinha pessoas que não tinham mais dignidade, né? Que era vazio, era uma lata vazia e que não tinha mais parte com Deus. Ele pregou isso na minha cara, sabendo que eu tinha saído um tempo e voltei. Eu fui congregar lá e foi assim que ele me recebeu, né? E falando. Pessoal, é claro, né? A gente sabe que o púlpito da congregação às vezes é usado para... muitas das vezes é usado para atacar pessoas, né, gente? E tem que ter muito coragem, paciência pra gente aguentar lá de baixo, né, gente? Às vezes a gente tem que até fingir que não é com a gente, né? Eu sei, eu já sofri dessas sanções também do mesmo jeito, já sofri essas pressões psicológicas do mesmo jeito. Isso aí beira ao assédio moral, é um crime que a igreja faz, né, gente? Então o que acontece? O que eu peço é que quem tá sofrendo isso, quem tá com esse problema, grave isso, gente. Vai dentro da igreja, compra uma câmera aí, né? Daquelas pequenininhas, espiã, grava isso tudo dentro da igreja, grava esse assédio moral que você está sofrendo, grava essas palavras aí. Que essas palavras aí, que estão falando aí, são, assim, tá dentro da lei aí, tem proteção dentro da lei contra essas palavras aí, que a pessoa não pode fazer isso, né? Não pode ter essa discriminação aí, e não pode falar dessa maneira aí com as outras pessoas.
É questão de lei, né, gente? Então, eu peço, né, encarecidamente, todos a vocês, gravem, gente. Se conseguir gravar com o celular escondido, grava. Agora, se não, compra uma câmera espiã. Não é muito caro, gente. Deve ser uns 30 reais aí. Até aqui, aí no Brás aí deve ter, né? Nessas ruas do Brás aí. Deve ter essas câmeras aí pra gente comprar. Se não, compra pela internet. Grava, gente. Grava isso que a gente precisa denunciar essas atrocidades que estão sendo cometidas. Até porque, pessoal, eles estão se escondendo. Eles estão se escondendo. Pararam de ter os cultos online, para não ser reprovados pelo Josafá Agra, pelos críticos da CCB também. E, gente, tá faltando material. E esse material, quem tem que buscar é quem tá sofrendo esses abusos. Quem sofre abuso tem que ter o ônus da prova. Então, tem que ter a prova, tem que formar essa prova. Então, eu peço a todos, gente, que pega e vão lá dentro e grava mesmo o que vocês estão passando. Ou que vocês acham que estão passando, porque para não ver que tá só na sua cabeça. Porque fica aquele negócio do narcisista. O narcisista vai agredir você e depois fala que é só da sua cabeça. Eu não falei com você, não. A palavra não foi para você. Eu nunca disse que a palavra era pra você, entendeu? Então o Denis aí fica como louco. Porque eles vão falar isso, que a palavra nunca foi pra ele, era pra outra pessoa. Nunca ninguém falou que era pra ele. Então, para não acontecer isso, tem que gravar. Que Deus tinha algumas pessoas que erravam na presença de Deus e achavam que estava tudo certo, mas que ia ter consequências, que eu ia passar na lixa, que Deus ia me colocar numa cama. Eu ouvi isso, irmão. Tá? Então... Na verdade, Denis, é um erro aí você falar que você falou que você ia passar na lixa, eu ia passar na lixa, o irmão falou que alguém, né? Ele não apontou diretamente para você e não falou que era você pegou isso para você, né? É aquele negócio que a gente diz aqui no Goiás, se a carapuça serviu, põe e encaixa, né? Põe e amarra. Então, mas é complicado isso, gente. Você tá passando esse problema e alguém fala dentro da igreja, né? É complicado e todo mundo sabe a história de todo mundo ali. Né? Então essa pressão psicológica terrível que o Denis serviu, até mesmo aqui, né, no bairro, já aconteceu isso já também, de um irmão a família dele não ser atendida pela obra de Deus, porque ele tinha batizado, mas não tinha permanecido. Aí o que ele fez? Separou da família, para que a família, separou da mulher, para que a família pudesse ser atendida pela obra de Deus. Porque eu quero ver, vamos ver se eles vão atender eles agora, né, porque eu não estou na família. E sabe o que aconteceu? Eles não atenderam do mesmo jeito, gente. Como é que esse Ari argumenta que o que eu falei é mentira? Em nenhum momento eu quero que Deus me mate se eu estiver mentindo nos meus vídeos em relação à congregação. Tudo que eu falei é verdade. Cartão corporativo é mentira do cartão corporativo? O que eu falei no vídeo que o Ari estava refutando. Eu falei que os irmãos ficam pensando só em construir templos e uma boa parte dos recursos que era para ser revertido para a obra da piedade não é revertido, porque eles centralizam todo o poder. Então toda a administração dos recursos que entram nas congregações locais tem que ser revertido para o Brás. São coisas que eu falei no meu vídeo. Eu falei de profecias, por exemplo, que irmãos falou que a congregação ia acabar. Tem uma pregação recente no YouTube de um irmão, vou ver se eu acho essa pregação, que ele falou que daqui a 5 ou 6 anos a congregação que está no Brasil ia acabar. E eu não creio que o acabar é literalmente, fisicamente, materialmente. É acabar a revelação, acabar a misericórdia de Deus que ainda se manifesta pelos sinceros que estão lá. Então, materialmente, quantas igrejas neopentecostais só pensam em dinheiro tão abertas e tão cheias? Então, estar cheia não significa ter conteúdo, né? Porque Deus quer ver qualidade. E era isso que eu estava abordando no meu vídeo, na verdade. Que ia acabar, que Deus ia se retirar. E eu vou falar nomes agora. O Darcy do Solzeda pregou isso. Que se continuasse assim, o Darcy me perdoa. Não é nada contra o irmão, mas já queria para dar nome aos bois. Eu gosto muito do Darcy, Deus se usou dele para me abençoar muitas vezes. E ele pregou. Vários irmãos da CCB sabem que eu estou falando a verdade. O Darcy já pregou não só uma vez, porque teve uma irmã outro dia que falou para mim que já viu ele pregar. Que se continuassem pondo a mão na obra, na congregação, né, que eles falam que a obra é Deus, que a obra de Deus é Jesus, né? Que Deus ia se retirar da congregação e se fosse preciso ele reiniciava a obra. Eu ouvi pregação do Antônio Angra, que Deus ia tirar o pão da CCB, né? Que ia se afastar. Um irmão da Jardim da Pompeia, tá? Eu não vou falar o nome dele, mas da Pompeia, não é o ancião Vassalo. E aí só vão restar 2 pessoas, ou 3, né? Junto com o operador jovem, eu não vou falar o nome. Mas um deles pregou. Falou perante Deus. Ele pregou que ele ouviu uma pregação antiga que o irmão falou, um cooperador, um ancião, e ele falou o nome da pessoa, eu não lembro o nome desse ancião, que o diabo já estava com as suas garras no braço. Falou, irmão. Eu ouvi no Jardim das Bandeiras essa pregação do irmão que é da Pompeia.
Então, como é que ele alega e fala? Pois é, galera, esse aí é um problema terrível, porque você fala, ah, eu ouvi isso, ouvi aquilo, ouvi isso, ouvi aquilo, cadê as provas? Porque hoje em dia a gente tem que ter provas, né, gente? Provas materiais. A gente tem que ter uma gravação do irmão fazendo isso mesmo, para provar, entre aspas, né? Para que todo mundo saiba que isso não é o que você está falando. Porque, entre aspas, tá a sua palavra contra a palavra do dele, né? Entendeu? Então fica como se nada tivesse acontecido. Então, essa impunidade, pessoal, tem que acabar. Esses vídeos tem que ir para a internet. Quem pregou tem que responder pelo que pregou, né? Aqui no Brasil a gente tem liberdade de expressão, mas desde que a pessoa seja identificada, desde que é vedado, né, o anonimato, a pessoa tem que se identificar, né, para poder responder pelo aquilo que disse. Que eu tô falando mentira se eu só falei verdade, irmão? Que Deus julgue entre mim e ele. Não tô jogando praga não, mas que Deus faça juízo de valor e mostre quem tá falando a verdade e quem tá falando a mentira. Então esse cidadão, você vê que ele já começa errado, que o vídeo dele, que eu coloquei na capa, ele diz assim: nós estamos aqui para defender a obra de Deus, a congregação que está no Brasil. Então, para essa gente, e não estou me referindo a todos, que eu não generalizo, a obra de Deus é o CNPJ. A obra de Deus não é o evangelho, a obra de Deus não é a pessoa de Jesus, é a denominação, a instituição. Foi o que eu falei no meu vídeo de ontem, teve poucas visualizações. Para essa gente, os fins justificam os meios. O que isso quer dizer? Que para defender a congregação, eu posso usar qualquer tipo de recurso, ainda que seja imputar alguma coisa desonrosa à vida da pessoa, fazer um assassinato de reputação, ou desmoralizar ela, porque o meu fim é defender a congregação. Então vale qualquer coisa, vale difamar. Pessoal, claro que nessa ponta aí a gente não pode, né? Já que se você não consegue atacar o argumento, você ataca a pessoa, né, gente? Então é difícil isso aí, né, gente? Porque a gente sabe que até para entrar no tribunal, para trabalhar ali, para ser um juiz, para ser alguma coisa, a pessoa tem que ter uma vida ilibada. O que é uma vida ilibada? É uma vida que, né, gente, é uma vida entre aspas certa, né? Agora, por exemplo, você vai ter que pegar conselho com a pessoa, você quer permanecer no seu casamento. Saber como é que você aguenta, né, as coisas do casamento, você e sua mulher melhor, aí você vai pegar conselho com quem é separado. Você quer permanecer na igreja, ser fiel, parar de pecar, você vai ficar com a pessoa que vai pro mundo, peca, que é uma pessoa que, entre aspas, né, é volúvel. Uma hora tá na igreja, outra hora tá em outro lugar, entendeu? Então não adianta, gente. Muitas das vezes a gente pode ter o conhecimento bíblico do mundo. A gente pode ter, não estou falando do caso deles, mas a gente pode ter, mas também cola também, né, gente, um pouco, né? A gente pode ter o conhecimento bíblico do mundo, se a gente não souber a execução, gente, a gente se ferra. O conhecimento teórico, ele não tira o valor do conhecimento prático, tá? Às vezes aquela pessoa que está na prática ali, ó, ela já está executando aquilo ali que você está só na teoria, meu querido. Então ela já tem ela já tem a teoria, ela já está na prática todo dia ali. Então fica complicado a pessoa botar moral, né, estando separada, né, abandonando a família, com família de parente deficiente, com parente idoso, entendeu? Porque não aguentou pressão, porque não quer nada com nada na vida, entendeu? Porque, entre aspas, tem preguiça de trabalhar, né? Porque é entre aspas, né, gente? Porque a gente tem que assumir nossa posição, a gente tem que assumir o nosso destino, às vezes, sabe? Já que a gente está aqui, vamos esforçar aqui nesse meio aqui e vencer, né? E não fugir, porque muitos têm fugido, né? Aí você vai pegar conselho das pessoas que fogem, você vai pegar conselho das pessoas que abandonam a família. Ah, vou pagar uma pensão porque é mais fácil, vou pagar uma pensãozinha de R$300, é mais fácil, para mim é mais fácil do que pegar tudo de uma vez, pagar conta de energia, água, luz, alimentação, entendeu? Dar todo o meu dinheiro, todo o meu suor aqui dentro aqui, e eu não posso mandar, né? Você já viu isso? O homem, quando ele põe dinheiro dentro de casa, ele quer mandar, ele quer ser o carrasco dentro de casa. Ele quer ser a lei e a ordem dentro de casa. E o que Jesus nos ensinou? A nos doar, a dar nossa vida pela mulher. O que é dar nossa vida pela mulher? Não é a gente se matar por ela, não. Dando um tiro na gente, acabando com a nossa vida, não. O cara vai matar ela, entre aspas, a gente se põe na frente. Não é claro, gente, pode acontecer isso mesmo. Mas dar a sua vida para a sua mulher é esquecer, às vezes, até os seus sonhos, para poder garantir a sobrevivência da sua família, entendeu? Garantir, desistir daquilo que você queria muito, né? Para garantir a sobrevivência da sua família. E isso poucos homens têm. E você vai escutar esses homens
que pegam e fogem, esses homens covardes, esses homens que têm medo da guerra, esses homens que abandonam a família para pôr destino na sua família? É claro também, gente, né? A gente não sabe que todo mundo passa, as pressões todo mundo passa, onde o sapato todo mundo aperta. Mas, na verdade, né, gente, só ele sabe o que ele está passando. E só ele pode dar o depoimento do que ele está passando. Então, mas a gente pode botar uma perspectiva em cima, né? Ainda que não seja a perspectiva certa. Mas a perspectiva que a gente acha, que eu acho, que você pensa, e a gente chega num denominador comum. Vale caluniar, né? E assim por diante. Vale processar, porque eu quero silenciar aquele que está falando, certo? Então é isso. Pois é, pessoal, aí ele pega numa veia legal, porque ele fala aí que o pessoal tá me processando, vai me processar porque quer me silenciar. E ele também quer processar os outros. Ele também quer me fazer a mesma coisa. No final do vídeo ele quer fazer a mesma coisa. Quer processar os outros para silenciar. Vocês vão ver isso. É só um vídeo curto mesmo para poder refutar esse cidadão. Eu não gostaria de ter feito isso, mas como ele se referiu à minha pessoa, colocou minha foto, né? Fez um vídeo público atribuindo calúnias a meu respeito, dizendo... Pessoal, quando você não queria fazer alguma coisa, eu falo para vocês, não façam, né? Quando, se salvo engano, né, o general John Custer estava para acabar com a guerra, ele deixou o outro general passar porque já estava cansado. Ele deixou o outro general passar e sua história passar, não derrotou eles, entendeu? E aí Abraham Lincoln ficou muito grilado, muito nervoso, escreveu uma carta para o general, acabando com ele, entendeu? E depois de muito tempo encontraram essa carta. Ele não entregou essa carta. Então quando você não quiser fazer alguma coisa, não quiser ferir alguém, não quiser, né? Porque certas feridas também produzem conhecimento, produzem inteligência, tá? Mas quando você vê que não vai produzir nada, escreva uma carta e guarde-a. Não entregue. Que eu falei em verdades nos meus vídeos, então tá aí a resposta para esse cidadão. Outra coisa, eu falei da minha sogra, ex-sogra, a dona Cida. A Congregação Cristã no Brasil, do Chácara Santa Maria, que tem a regional de Santo Amaro, fizeram um acordo com a minha sogra que eles iriam fazer uma reforma na minha casa, que incendiou, que ia começar, vamos supor, daqui a 30 dias começa... Pessoal, a congregação não está fazendo, não pode fazer acordo que vai reformar a casa de ninguém, gente. O que ela pode fazer, entre aspas, né, a promessa que vai reformar a casa, né? Os irmãos da propriedade vão fazer uma promessa que podem reformar uma casa. Acordo, gente, ninguém faz. Por que faria acordo? Acordo é quando você está devendo alguma pessoa, entendeu? Ou então quando você entra para entrar em acordo é assim, gente, não tem jeito. É uma dívida, é uma questão entre as duas pessoas ali, entendeu? Então a igreja não vai fazer acordo, o que ela vai fazer, entre aspas, é uma promessa que vai fazer alguma coisa, né? Mas vamos lá. Reforma, eu contei isso. A promessa é um acordo, gente, tá? Promessa pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? Porque entre as promessas para nós aqui no Brasil tá virando isso, né, gente? Pelos políticos, né? Promete, mas não cumpre. Então, pelo uso do português, a promessa deveria ser cumprida, né, gente? Mas a gente fala que quando fala de promessa, todo mundo aqui do Brasil sabe que é uma coisa que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, apesar do significado da palavra. Esse meu vídeo. Quando chegou os 30 dias, os irmãos voltaram atrás. O seu Eliseu, que é diácono do Santa Maria, ele falou que a congregação estava sem dinheiro. Um ancião, um cooperador, um diácono, não sei quem, sem ser o Eliseu, que é esse diácono, não foi o Paulinho também, mas algum dos irmãos que estavam ali no ministério falou no particular para a minha ex-sogra que ela me disse. Que os irmãos falam, ela me disse, não, a minha ex-esposa que falou para mim, que os irmãos chegou para ela, para Cida, e falou assim, olha, nós não vamos construir, não vamos fazer a reforma da casa, porque amanhã ou depois o seu genro vai dar um pé na bunda de vocês e vai abandonar vocês à deriva. Quer dizer, um cara desonesto. E não foi todos que falaram, tá? A alegação geral do ministério era sem dinheiro. Mas um cidadão desses do ministério, para poder dar desculpa, ele ainda teve a pachorra de inventar, que minha sogra não ia inventar isso, que não fizeram a reforma da minha casa por minha causa, porque eu ia deixar eles deserdados e ia abandonar eles depois da deriva. Olha que absurdo, irmão. Não... Pessoal, acontece isso mesmo, né? Acontece isso, a gente já sabe que acontece isso, porque geralmente, igual ele vai falar aí, a igreja passou um tempo e foi fazer uma reforma de 3 milhões. Tá? Então, dinheiro para reformar a casa, a igreja tem. Né, gente? A Obra da Piedade tem muito dinheiro, a gente sabe disso. Os irmãos também poderiam ter ajudado, né, gente? Então, o que eu geralmente recomendo? Igual o sogro dele deu
deu um lote para a CCB e depois precisou da CCB, a CCB não ajudou. Gente, entenda o seguinte, quando você tira uma coisa sua e dá para alguém na promessa de receber aquilo de volta, ou na promessa de, né, naquela confiança que algum dia, se você precisar, eles vão te atender, cara, não faça isso. Porque as coisas não podem sair da tua mão, dinheiro emprestado, não faça isso, tá? Porque o que acontece? Estando na sua mão, ele poderia ter vendido o lote e reformado a casa dele. Aí ele ficou à deriva. Agora, a pergunta que eu faço é, os irmãos estavam errados? Se os irmãos pensavam realmente isso aconteceu. Os irmãos falavam que ele ia abandonar todo mundo lá, a deriva aconteceu, o Denis vazou, o Denis abandonou, um casal de idoso, um rapaz deficiente, a esposa e as crianças pequenas, ou criança que seja. Os irmãos acertaram. E aí tá todo mundo rindo na cara do Denis lá, né? E falando, tá vendo? A gente tinha razão do que queria fazer, entendeu? E o Denis não poderia ter deixado essa razão para eles, apesar das pressões psicológicas, né? Não vá congregar, meu querido. Não vá congregar na comum, deixe sua mulher congregando, né? Vai trabalhar, vai se esforçar em dobro. E vai fazer a reforma da casa da sua sogra, né? Casa do seu sogro, entendeu? Depois você bate no peito que você que fez, que Deus que te abençoou e você fez. Não precisou da obra da piedade. Isso você poderia ter batido no peito, poderia ter falado, né? Porque é uma história que aconteceu, entendeu? E aí, mas você não deixou a obra completar, você não deixou as coisas acontecerem. Por quê? Por causa de orgulho, por causa de ego. Por causa de querer ser um homem, um machão, mandar, né, e desmandar dentro de um terreiro que não é seu, que era do seu sogro. Que a lei protege, vamos supor, a minha mulher, a minha ex-mulher, minha filha pequena, uma pessoa doente, que é o meu cunhado, e minha sogra. Jamais a justiça... Tá vendo aí, gente? A lei protege, né? Pressão psicológica, não conseguiu ficar dentro de casa. É complicado. Será que faltou amor? Será que faltou? O que faltou aí? Né? Às vezes os nossos anseios são maiores do que a própria vontade da gente ter e manter nossa família. Nem a justiça humana ia deixar isso passar batido. Então tem um bando de gente, não todos, desonestas dentro dessas religiões, que são fanáticos, extremistas e fundamentalistas religiosos. Então é contra essas coisas que eu tenho lutado. Então eu só falei verdades. Quando chegou a data de fazer a reforma, o Santa Maria falou que não tinha dinheiro, a região de Santa Maria não tinha dinheiro. Agora eles estão fazendo uma baita de uma reforma lá no Santa Maria. Uma baita de uma reforma. Eu comentei com os irmãos de Pinheiros, foi isso que eu falei no vídeo que o Ari fica refutando, dizendo que eu estava mentindo. Então prova que eu estou mentindo, cidadão. Tá? Aí ele falou o seguinte, que era mentira isso aí. Aí eu falei pro povo de Pinheiros, né? Dessa situação, expus que precisava da reforma, que meu sogro não tinha para onde ir, e a gente está perdendo a casa que está financiada pela Caixa, passou para frente e não vai ter onde morar. Beleza. O povo de Pinheiros falou, nós não temos dinheiro também. Vivia nos cultos dizendo que o caixa da obra da piedade estava baixo, que precisava de mais ajuda na coleta, mais contribuição. E eles estão lá fazendo uma construção de mais de 3 milhões lá em Pinheiros. Então são contra essas coisas que eu prego, que eu luto contra. Que o Francescon falou. Inclusive eu falo no vídeo, o Francescon falou, tem o tópico de ensinamento dele, que não deveriam construir congregações muito grandes para não colocar peso sobre a irmandade, mas se ater a congregações simples. O Francescon falou isso, aí eu falei no vídeo que eles estavam indo contra o que o Francescon pregou, mas esse cidadão disse que não, que a congregação está 100% alinhada com o Francescon. Mentira! Você é mentiroso, cidadão. Só vê o livro do Itamar Coutinho, que a congregação rachou com o Francescon. O Francescon falou que ele era contra a centralização de poder, contra a construção do Brás. A congregação praticamente traiu o Francescon, fez lá um estatuto e excluiu o Francescon. Como é que você prova que isso é mentira? Cara, se eu entrar na justiça com o que você está falando, se alguém quiser tomar minha causa, você pode tomar na sua cabeça, irmão. Toma. Tá vendo aí, gente? Então, aí já apela pra justiça, né? Se alguém quiser tomar minha causa, porque geralmente não tem dinheiro para pagar, né? Então, por isso que fala. Se alguém quiser tomar minha causa, porque senão, gente, ia lá no advogado e falava, não, quero entrar em processo assim, 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 se a gente ganhar, pá, você pega a sua porcentagem, eu pego a minha porcentagem, danos morais e tudo. Então, parece que não sabe como é que funciona a lei, ou tem medo de processar, tem medo de perder, entendeu? Então a pessoa, quando ela quer fazer um treino, não ameaça, gente. Ela pega, vai lá e faz, né? Já pega esse vídeo logo, já vai lá, entrega para um advogado e já vai e faz. Mas quer fazendo uma ameaça para
silenciar o Ari, porque o Ari comentou dele. Então a gente não pode comentar sobre as pessoas aqui, a gente não pode dar as nossas opiniões sobre as pessoas, sobre o que elas fazem, entendeu? Porque a gente vai ser ameaçado de processo, a gente vai ser ameaçado. Tudo é processo, né? Quando fala contra eles é processo. Quando eles metem o pau na congregação, aí tá tudo bem, é uma crítica construtiva. Quando a gente fala deles, o que eles fazem, né? Aí eles apelam, eles grilam, aí querem processar. Ai, me difamaram. Ai, fizeram calúnia contra mim. Aí quer processar. Aí a lei vale, né? Cuidado com o que você fala, não seja fanático. Se você quiser confrontar ideias é uma coisa. Se você quiser confrontar o que eu falo, não concordar comigo, beleza, irmão. Agora, na sua cegueira espiritual, para defender com unhas e dentes a sua santa cinza, você usa esses argumentos falaciosos, indo contra... Isso aí, né? Santa cinza é um dos jargões aí dos críticos da CCB, né? Que tem como líder aí Josafá Agra, né? São seita cinza, né? Santa cinza, essas coisas. Aí eles começaram a comparar a católica com a CCB com a católica, né? Agora o Josafá Agra tá aí defendendo a católica, né? Já mudou muito. A honra de pessoas honradas como a Ma Oliver e o Michel Oliveira. Eu concordo com o Michel Oliveira e a Ma Oliver em algumas ideologias? Não. Mas quer dizer que por causa disso eles são meus inimigos? Não. Porque embora eu não concorde com tudo que eles acreditam, eles têm a crença deles, eu tenho a minha. E nós somos livres para acreditar no que quiser. Eu vou lutar pelo direito deles terem a opinião dele e de poder propagar a opinião deles, ainda que confronte a minha, não tem problema. Isso chama-se, sabe o quê? Tem problema sim, porque a partir do momento que o Ari está confrontando a sua, você já quer processar ele. Então amanhã, a partir do momento que o Ma Oliver, né, que é a Ma Oliver, que o marido dela, Michael Oliveira, for confrontar você, você vai querer processar do mesmo jeito, entendeu? Então a gente vê que as palavras das pessoas não condizem com a verdade, não condizem com o que quer ser dito, entendeu? E a gente vê que é facinho, né, da gente refutar qualquer pessoa, né? Ele falou aí, não, eu vou lutar pela pessoa ter o direito de falar. Aí quando a pessoa fala dele, aí não, aí eu quero processar, aí quero lutar contra. Então, daí a gente vê, né, enfim, a hipocrisia. Coerente, saber viver em sociedade, mas vocês não sabem viver em sociedade. Eu me refiro a pessoas que são extremistas. Vocês não sabem, vocês... Quem não sabe viver em sociedade, né, entre aspas, né, dói meu coração falar isso, mas é você próprio, o Denis, que não soube nem conviver dentro da sua própria família. Né? Imagina você convivendo em sociedade, uma pessoa que não soube conviver dentro da própria família, com a esposa, com a filha, com o sogro, com a sogra e com o cunhado doente. Imagina se vai conseguir conviver em sociedade, né? Então acusa a gente de coisas, né? As pessoas de coisas que você nem mesmo consegue fazer nem dentro do seu seio familiar, né? Então aí agora quer processar, vai me processar também, vai processar todo mundo agora. Atacam pessoas porque não concordam com os argumentos da gente. Ao invés de atacar argumentos, você ataca a gente. Ataca a pessoa, no pessoal. Ad hominem. Então, cuidado, cidadão. Preste mais atenção, tá? Ad hominem também, né? É o que o Josafá Agra falou, o jargão do Josafá, né? É aquele também, quando não consegue atacar no exagero, a mensagem ataque o mensageiro, essas coisas. Todos a gente sabe que são coisas do josafanismo, né? Outro dia acho que você veio no meu vídeo, se não me engano, Ari. Se não me engano, foi você que veio. Falando, Denis, você separou? O que minha vida pessoal tem a ver com isso? E eu não lhe devo satisfação. E eu ainda respondi educadamente. Coisa que não é da competência de ninguém. Eu poderia omitir essas informações e não falar nada sobre a minha vida. Mas sabe por que eu falo muitas vezes? Tem gente que fala, Denis, você é trouxa. Você não deve expor a sua vida. De fato é verdade, mas eu gosto de ser transparente. Porque como eu sei que eu sou uma pessoa pública, mais cedo ou mais tarde vem alguma informação a público, aí alguém vai falar, tá vendo? Por isso que ele se posiciona dessa forma. Por causa disso. Não é isso não. Mas na verdade foi sim, porque quando o Denis afastou da congregação, né, tava com esses pés de guerra aí, a gente via, né, que as opiniões dele iam mudando. Quando ele entrou no canal de Josafá Agra aquela vez, para confrontar o Josafá Agra, aí tudo mudou, foi mudando, porque, gente, a congregação não aceita quem vai e volta assim, né? Para ir voltar e eles aceitar, tem que ser muito capachão mesmo, tem que entrar na deles mesmo, né, gente? Não tem jeito. Né? Tem aquele ditado da política, né? Para os amigos tudo, para os inimigos nada e para os indiferentes a lei, né? Então é o que tem, gente. Para quem é os amigos dele, tem tudo, né, da congregação. Para os indiferentes, o que tem para os indiferentes? É a lei.
E o que tem para os pecadores? Porque são pelos que são contra eles? Nada. Mas é nada mesmo. Nem são considerados dignos deles, né? Por eles, né? Então, é isso aí. As pessoas demoram para poder crescer, amadurecer e sair fora disso aí. Porque a primeira coisa que a congregação tira das pessoas chama-se coragem. Coragem. Você pode ver que a pessoa que sai da congregação, ela não abre outra igreja. Muito difícil ela abrir outra igreja se ela não for um ancião, se ela não for um cooperador, se ela não for um cooperador de jovens. Se ela for pessoa de banca, muito difícil ela abrir outra igreja, porque ela não tem coragem. Foi lhe roubada a coragem. Né? Foram inseridas coisas que roubaram ali. A pessoa acha que a congregação é a graça, a pessoa acha que a congregação é a obra, a pessoa acha que a congregação é o caminho. Entendeu? Então como é que a pessoa vai abrir outra igreja, gente, sabendo disso? Então fica complicado na mente da pessoa. Ela está pecando, né? Ela está errada, ela só tem direito ao inferno e ela não vai fazer mais nada de bom na vida dela. Então é isso que a congregação faz com as pessoas, né? Ela tira o ânimo, tira o senso crítico das pessoas. E as pessoas não conseguem nem viver suas vidas em paz. Vivem achando que vão para o inferno e esperando serem perdoadas pela tal da CCB. Eu já sempre lutei contra essas coisas, mesmo eu dentro da instituição, eu bati de frente com coisas que eu acreditava que era errado biblicamente, tive problemas diretamente com anciães por causa do meu pensamento, do meu posicionamento sobre algumas interpretações da teologia, como por exemplo, eu sou contra o pecado de morte, fiz vídeo, antigo no meu canal, que era a doutrina dos impecáveis da Congregação Cristã no Brasil, há 4 anos atrás eu fiz esse vídeo. O vídeo tinha viralizado, tinha mais de 6.000 visualizações, um deles. Eu apaguei do canal, excluí, porque eu fechei o canal. Então excluiu vários vídeos meus que eu já... Mas por que você fechou o canal, Denis? É porque você queria entrar nos crios do povo da congregação, né? Que você queria ser aceito pelo povo da congregação. Você não queria sofrer retaliação, é claro, sua família, até para não ser atingidos, é isso. Muitas vezes o homem para de lutar a luta dele, porque há medo para proteger a família. Mas aí, uma hora ou outra, vem à tona de volta. E a briga começa. Confrontava isso desde 2007, que eu comecei a ler o Evangelho. Já fui contra essa visão calvinista de predestinação, ainda que eu creio na predestinação, mas de uma forma corporativa, que é uma visão mais wesleyana, e até de Jacob Armínio. E eu era contra essa visão que Deus te escolheu. Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus amou o mundo de tal forma, Ele ama todos os seres humanos. A Bíblia diz em Timóteo 2,4 que Ele quer que todos se salvem. Então eu debatia quando o ancião da congregação que está no Brasil, o senhor Pedro Reduzina, que Deus já recolheu, ele disse que Deus havia revelado para ele que não ia chamar ninguém nessa graça da família dele a não ser ele. E ele contou que o irmão dele era de bom caráter, de boa índole, fazia o bem, ia nos batismos e Deus não o chamava. E aí esse irmão dele tirou a própria vida. Eu confrontava essas ideias, eu falava, que Deus é esse? Que a pessoa com toda a bondade, buscando ser uma pessoa de caráter, e Deus não quer salvá-la e ainda permite que a pessoa tire a própria vida. Então eu lutei contra essas visões, porque eu não acredito nessas coisas, nesse tipo de predestinação de um Deus que faz acepção de pessoas. Tudo certo, tá bom. Eu sou Bíblia 100%. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos os homens se salvem. Ele ama a humanidade. É esse Deus que eu acredito. Então, predestinação em Cristo. Todos foram predestinados para ser salvos se estiverem em Cristo. É uma predestinação com Ele. Fora dele não há salvação, porque todos já estão destituídos da glória de Deus, estão condenados. A única maneira de se salvar da ira vindoura é crendo em Jesus Cristo. Essa é a prerrogativa do Evangelho. Se você crer, ser batizado, você será salvo. Se não, você está condenado. Por quê? Se não crer no Filho de Deus, aí não permanece. Então eu combati sempre essas coisas, não é de hoje. Tudo bem, meu querido? Tudo. E aí, vamos adocicar a vida hoje? Tá muito doce já? É mesmo? Então tá bom. Bom descanso aí pra vocês. Obrigado, meu caro. Então é isso, irmãos. Deixei aqui meu recado, deixei minha refutação, não vai ser prolongado. Vou ler os comentários rapidinho e vou encerrar. Sandra e Denis e Maurício, a paz de Deus. Neuza Maria, a paz de Deus. Sandra, nós assistimos, eu não aguentei e falei um monte pra ele. Valeu por me defender. E disse que o Michel Yamar e o Denis são nossos irmãos e ele não sabe de nada. 171, Claudemir Barbosa. Espero que você não esteja falando de mim, tá? Porque isso daqui, 171, é um artigo da lei de pessoa que engana os outros. Esqueci agora o nome do artigo, tá? Estelionato, né, gente? Estelionato, tá? É aquele negócio, né, gente? Vamos ver agora o Denis querendo processar o cara. Cuidado, hein, irmão? Você tá falando de mim, ô Claudemir? Eu vou tirar um print aqui, ó. Eu mando você pra justiça, hein, irmão?
Não quero saber não, hein? Não vem ficar falando da minha honra aqui não e rebaixando o nível aqui da conversa, irmão. O buraco aqui é mais embaixo, hein? Te liga, se for de mim, se for do outro cidadão também, cuidado também pra você falar, porque 171 é um artigo de lei. Independente se é de mim ou dele, é um artigo de lei, isso dá processo, hein? Eu tirei um print aqui, tá? Então toma cuidado com o que você fala. Mesmo que foi me defendendo, toma cuidado. Claudemir Barbosa, Elizabeth Correia Souza. Fique em paz, Denis. O que importa é Deus gostar da... Vou tirar um print aqui e vou te levar na justiça, gente. Cadê o cara que não processava ninguém? Né? Já cai por terra aí, gente. Então, a pessoa quer defender a honra dela, né? A pessoa quer defender... O que ensina a Bíblia? Não defender a honra, não defender o ego. Se te obrigaram a andar 1 quilômetro, anda 2. Se te pediram a túnica, dá a capa também. Entendeu? Mas isso os evangélicos não conhecem. Isso o povo crente não sabe, porque não quer fazer. Porque o evangelho na prática chama-se abnegação. E ninguém quer ser abnegado. Né? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Ninguém quer isso. Todo mundo quer a glória de Deus. Principalmente nessa terra. Gente, o resto é resto. Elizabeth falou toda a verdade. Você falou. Josué, verdade ser dita. Não tem cabimento bíblico um segmento postar na mente do povo que a graça é o único caminho, dizer que a instituição é tomar lugar de Cristo. É verdade isso daí, por isso que eu falei que usurpa o lugar de Deus. Eu não falei que a congregação é o anticristo. Num vídeo meu, eu falei que qualquer um de nós podemos ser anticristo. Todo ensinamento que corrompe, que distorce o ensinamento de Cristo, é contra ele. Automaticamente é anti. Isso que é anticristo, contra Cristo. Anti, né? Não é a favor. É isso. Então a Bíblia fala, João 4, todo espírito que diz que Jesus não encarnou não é de Deus. E aí o próprio João fala, isso é uma régua para vocês medirem os espíritos são de Deus ou não. Vocês vão usar essa regra. Então, eu posso falar coisas tomadas pelo anticristo, que é um espírito, que é uma potestade do ar. Qualquer um de nós, como Pedro foi usado por Deus para falar que Jesus era o Messias, depois ele fala para Jesus não ser crucificado, e o próprio Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Ele estava numa frequência alfa FM, e daqui a pouco ele entrou naquela frequência 105 FM, que é a rádio rap. Brincadeira, nada contra o rap. Mas é isso, irmãos. Então, vamos lá. Vou encerrar aqui, porque eu estou trabalhando. Olha aqui como é que tá. Ó. Graças a Deus eu já vendi uns 35 pão de mel, mais ou menos. Mas ainda tá cheio de pão de mel, ó. Eu tô no corre aqui. Vou entrar no Sorro agora para vender. Dona Márcia, dona do Sorro do Salão de Moema, é minha amiga. E deixa eu vender dentro, assim como vários salões aqui em Moema. Mas é isso, galera. Eu queria só fazer essa refutação. Não sou de ficar... Pessoal, 35 pão de mel, né? Vamos supor aí, uns 350 reais, né? Então não é pouco, né, gente? Não é pouco, né? Eu acho que nenhum assalariado ganha isso aí por dia, né? 350 reais. Se dividir, dá 175 reais. Então é um ganho bom, né? É um ganho bom do pessoal, hein? Fazendo vídeo contra ninguém. Meu interesse aqui é falar de doutrinas, teologia. E mesmo quando eu utilizo o nome CCB, eu faço isso porque minha filha está lá, eu fui 17 anos de lá, e aí eu vou pegar o ensinamento errado e vou falar, olha, isso que a instituição prega é errado. Eu acho que eu tenho o direito de fazer isso, é minha liberdade de expressão, e até mesmo por eu conhecer o que eu estou falando, tem um fundamento e propriedade. O Michael tem, a Má tem, porque nós vivemos lá, o Michael é 20, 30 anos, sei lá, da congregação. Eu fui 17 anos. Então ninguém está fazendo isso porque odeia as pessoas, porque é contra a obra de Deus. Vocês ficam endemonizando, toma cuidado. Ah, é o diabo, tudo é o diabo para vocês, que vocês não tiram o diabo da boca. Então toma cuidado. É o que fazem também com a povo da congregação, fala que lá é do demônio, né, que é o diabo que fala lá. É a mesma coisa, gente, é a mesma jogadinha que vem pra lá, é a jogadinha que vem pra cá. A história é a mesma, gente. Um falando que o outro, né, é do demônio. Cuidado, meu querido, tá? Atribuir a demônios algo que às vezes não é. Porque muitas vezes Deus pode estar me usando como canal de bênção, ou como uma espada de justiça, ou um Michael. Você já pensou nisso? Que Deus usa ateus às vezes para poder confrontar o próprio povo de Deus? Deus julga o seu povo e ele sabe os métodos e as maneiras, as ferramentas para utilizar para ir contra as injustiças. Os profetas faziam isso. Eles denunciavam tanto o governo injusto quanto uma monarquia ou uma religião injusta. Então o que eu estou fazendo é bíblico, é uma prerrogativa bíblica. Eu não estou indo fora da Bíblia. Todo mundo quer falar que é bíblico também, né, gente? Todo mundo quer falar que está dentro da Bíblia. Ah, eu estou fazendo alguma coisa bíblica. Será que adultério, né, é bíblico? Eu não estou falando que o Denis fez isso, tá? Mas vamos pro divórcio. Será que o divórcio é bíblico? O Denis fez isso. Então ele é bíblico, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso, gente.
A gente tem que avaliar tudo isso, tá? O próprio Paulo confrontava heresias nas sinagogas, no templo, os discípulos fizeram isso, os pais da igreja, os reformadores fizeram, então o que eu estou fazendo é um trabalho, eu acredito, ser útil e cristão. E não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com ideias. Eu ataco ideias, eu confronto ideias e não pessoas. Certo, gente? É isso. Vamos encerrar. Ninguém tem nada com a sua vida. Graça e paz. Denis, um grande abraço. A Silvana Gerace, muito obrigado, Silvana. Mariano Soares, você acha que a Marevi da Vichio é o maior peso galo da história? Eu não sei nem quem é, meu irmão, que é lutadora de MMA, o que é isso? Você vem da tua em nome do Senhor Jesus. Marav Devashi é o maior peso galo da história. Confere essa afirmação. Denis, você considera o Marab o maior peso galo da história? Quem é Marab, meu irmão? Quero saber quem é Marab. Antes de eu encerrar, agora fiquei com a dúvida aqui, com a pulga atrás da orelha. O que você está falando, pelo amor de Deus, ô Mariano? Quem é Marab? Marab parece um nome árabe, né? Eu não sei o que você está falando. Bom, não vai responder, eu tenho que encerrar, ô Mariano. Tem que ser rápido aí, para eu poder te responder o que você quer que eu responda. Você quer que eu responda? Bom, mas pessoal, isso aí é uma prova viva, né? Da pressão que a congregação pode proporcionar a uma pessoa, tornando a vida dessa pessoa dificultosa, fazendo até que ela divorcie da própria família. É o que eu peço, né, a todos vocês, peço que a gente faça aí. É somente isso, que a gente grave isso, gente, grava lá, grava essa palavra. Se você vê que vai acontecer uma coisa estranha, grava, entendeu? Pra você ter provas, lança na internet, tá com medo de lançar, arruma pra alguém lançar. Alguém vai lançar, se alguém não lançar, o Josafagra lança, joga pra ele, joga pro Júnior, entendeu? Joga pra todo mundo, que a pessoa tem que saber disso aí, gente. Essa casa tem que cair. Não a congregação em si, mas isso que está sendo feito contra as pessoas, né? Essas difamações, usar o púlpito para atacar pessoas, isso tem que acabar, tá bom? Um abraço a todos, curta, comenta, compartilha o canal, né? Dúvidas, perguntas, vão nos comentários.